Bom, vamos lá, meus amores, bom dia de novo. Estamos aí no nosso segundo momento da semana, nossa segunda aula de inglês da semana. Deixando bem claro que nós já temos uma data de volta às aulas presenciais, dia 10 de novembro, ou seja, de hoje a 8 dias. Olha aí que bacana. Então, vocês esperem aí mais informações da gestão da escola, né, da coordenação, para ver aí como é que vai ficar essa questão da volta em si, tá bom? Mas a data já tem. A data já está aí bem certinha. Meus amores, vamos lá, vamos continuar com a nossa aula. Então, a gente vai agora assistir rapidamente, tá certo? Um vídeo bem interessante, tá bom? Um vídeo sobre escolhas, sobre profissões, como é difícil, né? Você escolher aí a sua profissão correta, como é complicado essa questão de você escolher o que você vai fazer a vida inteira, certo? Tem que ser uma escolha bem feita, para que você futuramente você não se arrependa. Claro, né? Imagina se você começa a fazer uma faculdade que você não se agrada. E aí, como é que vai ser? Você vai ter que trancar essa faculdade de novo, você vai ter que fazer outra escolha, talvez você não consiga aproveitar o que você estudou, certo? Então, tem que ser uma escolha muito bem feita, tem que ser uma escolha muito bem pensada, tá bom? Então, eu queria que você prestasse bastante atenção aqui. É um método simples, tá? Para a escolha aí do que você realmente deseja fazer na sua vida. São dicas de como você pode escolher a profissão correta, certo? Então, por favor, meus amores, prestem atenção. Vamos lá? E aí, moçada, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que vem sendo alvo de muitas perguntas que eu tenho recebido aqui no site e que foge um pouquinho dessa questão da carreira pública, porque muitos ainda sequer têm noção daquilo que deve seguir como carreira. Então não tem noção se é realmente a carreira pública que deve seguir ou qual é a sua identidade profissional. Ainda estão numa fase que não definiram qual é a sua identidade profissional. Então, uma dica simples para você procurar qual seria essa sua profissão de futuro, o que é que você deveria estar fazendo daqui a alguns anos, passa pelo seguinte: primeiro, faça uma lista daquilo que você tem realmente uma paixão muito grande. Sabe, aquilo que é algo que te deixa muito empolgado em fazer. Entenda assim como algo que você gostaria de estar fazendo caso o dinheiro não fosse importante. Porque é isso, querido, é isso que vai fazer você ser uma pessoa de sucesso profissionalmente falando. Não adianta, o seu pai, a sua mãe, as pessoas que estão ao seu redor, elas não podem tomar essa decisão por você. Elas podem interferir muitas vezes na sua decisão. É você que tem que entender o que é que você gostaria de estar fazendo o resto da tua vida caso o dinheiro não fosse importante. Compreende isso? Então, detalhe, coloque, escreva quais são as tuas habilidades, onde está a tua paixão. De repente você começa a perceber que você gosta muito de lidar com pessoas. De repente você percebe que não gosta de estar diante de uma mesa, à frente de um computador. Será que você gosta de cuidar de máquinas? Será que você gostaria de passar o resto da tua vida trabalhando dentro de um barco na praia? Hã? Que legal? Eu não sei. Agora, você tem que definir, falando em praia, o que é que você está a fim de abrir mão por conta dessa paixão. Veja, estar na praia enquanto está sol, gostoso, cheio de turista, é legal. Mas vai ter aquele momento que a água está fria, que você está de blusa e com o seu pé dentro d'água. A tua paixão é suficientemente forte para você abrir mão desse gostinho. Você compreende? Você vai ter que entrar na água. Então, verifique quais são as tuas paixões. Tente entender onde estão as tuas habilidades.
perceba do que é que você está disposto a abrir mão. Muitas vezes, querido, as suas habilidades podem ser melhores desenvolvidas. Às vezes você percebe que tem um certo talento para alguma coisa, mas você sabe que ainda lhe falta muita técnica. Então você vai ter que se colocar em condição de voltar a estudar, de entender melhor um determinado assunto para se aprimorar naquilo. Mas, de fato, o que eu te digo é o seguinte: tome uma decisão norteada por esses pontos. Assim que você tomar essa decisão, passa a régua. E entenda o seguinte: a partir deste momento, eu vou viver em função de buscar fazer com que se torne realidade isso que eu entendo que é bom para o meu futuro. E aí você se esforça nesse sentido, você meio que se torna uma nova pessoa. Então, já foi aquele tempo de criança e agora você está entrando num tempo novo. Eu conheço gente que gostava muito de videogame. Aliás, eu vi uma pesquisa esses dias que 72% da população americana joga videogame. É muita gente. Talvez você chegue à conclusão, porque você gosta muito de videogame, que você deve continuar vivendo isso. Esse é o teu prazer, isso é o que te move. Tá bom, querido. De repente você pode gostar de vender videogames, ou escrever sobre videogames, ou ser um jogador de videogame que vai testar videogames para empresas que desenvolvem jogos para computador. Aliás, uma profissão de futuro. Eu não sei quais são as suas habilidades, eu não sei quais são as tuas paixões. Você sabe, tá? Eu, por exemplo, levei um tempão para me identificar como um professor. Amo o que eu faço. E como consequência disso, ganho algum dinheiro. O suficiente para eu viver feliz. Estou tranquilo, querido. Estou feliz à beça. Sabe o que eu venho curtindo muito hoje? Fazer esses vídeos. E eu percebi que tem muita gente que curte também esses vídeos. Gostam dos meus vídeos, mas também estão começando a achar que gostam de fazer os vídeos. Então, nos próximos vídeos, eu também vou estar ensinando como fazer vídeos. Como cuidar da iluminação, que tipo de câmera escolher, como cuidar do som, como fazer edição dos vídeos, como veicular os vídeos. Eu vou tentar te ajudar também. Ok? Então é o seguinte, em síntese, procure pela sua paixão, querido. É isso que vai fazer a coisa toda acontecer. Tá legal? Meu nome é Adalberto Pinto e a gente se vê num outro vídeo. Um abraço. Bom, minha gente, vocês viram aí o que ele falou, né? A questão toda é a movimentação através do que, amores? Da paixão, certo? Eu já conversei isso com vocês outras vezes. Caso você não escolha sua profissão pela paixão, o que vai acontecer? Você vai ser mais um profissional frustrado, tá? Mais um profissional que não está satisfeito com a sua profissão, tá? Então, primeiramente, você tem que escolher algo que realmente você tenha uma paixão por fazer, certo? Faça uma lista do que você gosta. Dentre essas coisas que você gosta, o que você adora? Certo? O que você mais ama fazer? Então, dentre essas coisas que você mais ama fazer, existem também um leque de possibilidades, como ele falou. Ele deu um exemplo muito bem colocado aí em relação ao videogame, certo? Eu gosto muito, vamos colocar um exemplo real da vida de vocês, né? Da vida dos adolescentes. Eu gosto muito de jogar Free Fire. Beleza. Você pode, então, escolher algo relacionado a isso, certo? Ah, mas eu não sei o que é que eu escolho. Gente, tem muita coisa. Você pode você pode fazer um tutorial, como existem 1.500 aí vídeos, né, diários sobre as técnicas de jogar Free Fire. Eu acho bem interessante, até as meninas jogando. Então, existe dentro do que você gosta 1.000 coisas para você fazer. Basta você escolher algo que realmente seja feito por amor e não por grana. Se fosse por grana, os professores não trabalhariam, tá certo? Se fosse por grana, nós não estaríamos aqui com vocês, porque, infelizmente, é uma profissão
não muito bem valorizada financeiramente, tá? Vamos lá, mas o que interessa é que nós amamos o que fazemos, no caso eu, né? Estou falando por mim. Galerinha, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um teste vocacional online, tá? E aí, o que será que vai dar o seu teste? Será que vai fazer o quê, gente do céu? Será que vai dar que eu preciso mais aí para a parte do pessoal? E aí, o que será que vai dar? Eu vou compartilhar com vocês aqui, certo? Eita, Senhor Deus. Alô? É o quê? Oi. Que? Na Rua Grande, uma clínica verde do lado direito. Uma portinha verde. É São Luís, parece. Clínica São Luís. É. Tá, tchau. Vamos lá, meus amores. Marido é ótimo, né? Nunca acha nada. Impressionante. Gente, esse teste vocacional eu tirei da página Guia da Carreira, tá? E a gente vai ver se dá certo. Só que como eu não posso fazer ele com todos os alunos, então eu vou fazer comigo. Vamos ver se dá certo comigo esse teste vocacional. Eu fiz um teste vocacional quando eu tinha a sua idade, certo? Na época eu não lembro, eu tinha muita dúvida em relação a que carreira seguir. Eu não lembro o que deu na época, tá? Então, vamos ver aqui, amores, deixa eu subir aqui com vocês. Olha só, teste vocacional gratuito, né? Existem vários testes vocacionais gratuitos para vocês fazerem. Questão 1. Quando faz um trabalho em grupo, você é aquele que quer ir direto ao ponto, analisa bem o escopo do trabalho antes de propor ações, assegura que o grupo está seguindo todas as instruções, propõe uma apresentação surpreendente ou tocante, discute as ideias com o grupo, conduz o grupo a agir em determinada ação. Bom, eu, Adriane de Lima, sou meio amostrada, então eu discuto as ideias com o grupo, claro, porque é um trabalho em grupo, mas eu proponho uma apresentação surpreendente, tá? Vamos lá. Questão 2. Você imagina se destacar profissionalmente pela sua objetividade, pela sua ótima capacidade de análise, pela sua excelência em estruturar processos, por propor novas formas de fazer as coisas, ou pelo seu senso estético aguçado, pelas suas ótimas habilidades de comunicação, por ser bastante determinado. Gente, eu tenho várias opções aqui para mim escolher, tá? Dentre o que eu acredito, mas eu acredito que eu sou uma pessoa bastante determinada. 3. Você gosta mais de atividades que envolvam máquinas, atividade corporal, alimentos, plantas e animais? Não. Pesquisa, diagnóstico ou crítica, planejamento, ordenação ou cálculo, criação, expressão ou beleza, relacionamento, cuidado ou mediação interpessoal, estratégia, compra e venda. Não. Que. 4. Em uma discussão, você procura encerrar o assunto e partir logo para a ação, analisa a situação e avalia quais atitudes podem ser tomadas, levanta todos os pontos, buscando ser prudente na sua posição, sente o clima e tende a agir mais pela emoção do que pela razão, tenta chegar em uma solução que seja boa para todo mundo. O mais importante para mim, não fazer as pessoas ao meu redor felizes. É fazer as pessoas ao meu redor felizes. Vamos ver. Analiso a situação e avalio quais atitudes podem ser tomadas. Seus amigos te descreveriam como uma pessoa realista, intelectual, cautelosa, sensível, empática ou persuasiva. Gente, eu sou muito realista, tá?
mas eu também sou mais empática. O emprego ideal é aquele no qual você pode colocar a mão na massa, aprende muito, traz segurança, surpreende ou emociona as pessoas, contribui com a sociedade, possui desafios. Ai, gente, tem várias coisas que eu queria colocar aqui, tá? Colocar a mão na massa, aprender, segurança é importante, surpreende ou emociona as pessoas, contribui com a sociedade, possui desafios. Eu vou colocar contribui com a sociedade. O que mais você valoriza? Os fatos, o estudo e a reflexão, a rotina e a precisão, o prazer e as emoções, o direito e o bem-estar de todos, o sucesso e o poder. Não. O estudo e a reflexão. De modo geral, você evita ou não gosta de interagir ou pensar demais, lidar com emoções ou assuntos superficiais, fazer algo sem ter manual ou explicação, seguir rotinas ou regras, executar tarefas técnicas ou mecânicas, ser comandado. Eu não gosto, deixa eu ver, com emoções ou assuntos superficiais. Eu penso muito em tarar, gosto de interagir. Faço algo sem ter explicação, acontece. Todo professor tem que ter um plano bem em mente. Seguir rotina, eu gosto de seguir rotina e regra. É o jeito, né? Eu não gosto muito, mas é o jeito. Executar tarefas técnicas e mecânicas, não gosto. Vamos lá. O que mais te incomoda é quando as pessoas demoram muito para tomar uma decisão, emitem opinião sem conhecer o assunto a fundo, burlam ou ignoram regras, esperam resultados diferentes fazendo tudo igual, não respeitam as outras, demonstram preguiça ou submissão. Não dá, preguiça não dá. Para você, um bom professor é aquele que dá a chance do aluno ter ou fazer suas experiências, estimula o aluno a questionar e aprofundar conhecimentos, transmite o conteúdo completo sem deixar nada para trás, ajuda a identificar os interesses e talentos de seus alunos, ensina a trabalhar em grupo, prepara para ser alguém no mercado, não de trabalho, mas não apenas mais um. Gente, estimula o aluno a questionar e aprofundar conhecimento, tá? O professor ele tem que dar chance ao aluno, tem que transmitir, tem que ajudar os interesses, tem que ensinar a trabalhar em grupo, tem que preparar o aluno para ser não só alguém no mercado de trabalho, mas estimular o aluno é muito interessante. Na sala de aula, você prefere atividades manuais, presta atenção e é curioso, é bem organizado, fica devaneado, desenhando, escrevendo, tenta ajudar os colegas a tirar dúvidas, costuma tomar à frente as coisas. Eu presto atenção e sou estudiosa. Com qual destas situações abaixo você se sente mais confortável? Tá já acabando, viu, galerinha? Instalar, massagear, cozinhar, ler um livro científico, fazer um orçamento, planejamento de um projeto, fazer aula de música, desenho ou teatro, engajar-se em um trabalho voluntário, virar representante de sala, nem massagear, cozinhar a pulso, ler um livro científico, não gosto do científico, planejamento de um projeto, pode ser, não, engajar-se em um trabalho voluntário, gosto, virar representante de sala, também gosto, de liderar. Nos seus relacionamentos, você costuma ser honesto quando solicitado, ponderado e criterioso nas suas escolhas, cuidadoso com o que fala, sensível ou despojado, empático e acolhedor, autoritário ou sedutor, empático e acolhedor. Qual palavra combina mais com você? Razão, investigação, disciplina, imaginação, colaboração e ambição. Eu sou muito disciplinada, gente, muito. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, galerinha. Com qual frase você mais se identifica? Uma grama de ação vale uma tonelada de teoria. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. A sensibilidade e a imaginação conservam a mocidade imortal. Ser empático é ver o mundo com os olhos dos outros e não ver o mundo refletido nos olhos dele. Lute com determinação, abrace a vida com paixão. Perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve. E a vida é muito bela para ser insignificante.
Ai, gente. A sensibilidade, eu estou entre duas. Mas eu vou essa daqui. Vamos lá. E aí? Extra. Por que extra? Ainda tem a extra. De forma geral, você se considera uma pessoa analítica, comunicativa, expansiva. Vamos ver, né? O que é que deu. Vamos ver o que é que deu o meu. Faz de conta que estou lá com 16 anos e eu não faço a menor ideia do que devo fazer na vida. Comunicativo, interativo, solidário e bom mediador de conflitos. Possui interesse em demandas sociais, mobilizar, ensinar, tratar e orientar pessoas. Valoriza o direito e o bem-estar alheio, assim como o trabalho em equipe. Tá. Cursos indicados: ciências sociais, direito, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiólogo. Olha o meu aqui, gente, em letras, nutrição, medicina. Não gosto de sangue. Tô fora. Aqui, gente, olha, deu certo o meu teste vocacional. Faça o seu para ver quais cursos aparecem aí para você, para ver se você, para ver se dá certo com você. O meu deu letras, deu certo, né? Então vamos lá, não tá tão diferente do que do que eu gosto de fazer, que é ensinar, certo? Eu gosto aí de estar perto dos meus alunos, eu gosto de estar motivando, de estar passando conteúdo, eu adoro. Então, gente, fizemos aí o teste vocacional, tá certo? Eu não pude fazer com os alunos porque nós não estamos aí com todos os alunos na sala de aula, senão seria interessante fazermos, certo? Mas a internet traz para você esse leque de possibilidades onde você pode, onde você tem muitos sites com teste vocacional, tá? Eu fiz o meu aqui online para você ver e realmente deu o curso que eu escolhi para a minha vida. E eu não me arrependo, certo? Agora, o que vai acontecer? A gente vai entender um pouquinho aí o que é o Present Perfect, certo? Eu queria que você prestasse atenção. Present Perfect, galerinha. O Present Perfect, embora tenha o nome Present, tá? Ele é uma ação dita no passado, certo? Só que é um passado que não tem data prévia de acontecimento, ok? Normalmente, o presente perfeito indica uma ação que ocorreu no passado sem tempo definido e que tem reflexos no presente. A estrutura do presente perfeito utiliza a seguinte forma: um sujeito na frase, o verbo have ou has. Por quê? Porque você tem que ver aí qual sujeito tem, para ver se você coloca have. Quais sujeitos eu coloco para have, professora? Você coloca o sujeito I, you, we e they, tá? I, you, we, they. Se na frase tiver he, she, it, você coloca has. Mais verbo principal, como está escrito na terceira coluna, lembra que eu sempre disse isso? Bom, mais complemento. Complemento é um complemento de frase. Então, olha só. Julia has studied history. Olha só. Julia é o meu sujeito. Has, porque sujeito é she, tá? Has. Studied é o verbo to study. Só que como ele é um verbo regular, a gente coloca ed no final dele. Ok? Então, studied history, complemento. Júlia estudou história. Então, observe que é uma frase relacionada ao passado. É uma frase onde não tem um tempo prévio desse acontecimento. Se eu fosse colocar assim, Júlia estudou história ontem. Então, eu não poderia colocar o present perfect. Eu teria que colocar o simple past. Porque quando eu tenho um tempo determinado da ação, eu escrevo frases no passado com o simple past, tá? Vamos para o segundo exemplo. You, sujeito, have, por que não has? Porque has só é usado com he, she, it. Com os sujeitos I, you, we and they, usamos have. You have gone é o verbo go. É o verbo go, como ele está escrito na terceira coluna, como ele está escrito na coluna do particípio passado. You have gone to Europe. Você foi à Europa. Então, foi a um acontecimento, não sem data prévia, certo?
Então, não tem para que eu colocar simple past. Olha só, eu tenho 3 formas aqui do present perfect. Eu tenho a forma afirmativa, eu tenho a negativa, basta nós acrescentarmos o not ao meu auxiliar have ou has. E eu tenho a interrogativa, aonde esse mesmo auxiliar passa para ser escrito antes do meu sujeito, tá? Então, olha só. Affirmative form, they have traveled all over the world. Sujeito, verbo have, o verbo to travel, mas ele é regular, então coloca de, complemento. Eles têm viajado por todo o mundo. Negativa, she hasn't ou has not finished school. Verbo to finish é um verbo regular, recebeu ED. Ela não terminou a escola. Interrogativa, have you ever been to Africa? Have you ever been? Certo? Eu tenho o verbo to be, como ele é escrito no particípio passado, fica been. Você já esteve na África? Certo? Fazendo com que você observasse aí uma frase na forma interrogativa. Coloquei alguns exemplos aqui para você no meu slide de frases com present perfect. Vamos lá. I have worked at English Live since 2027. Gente, aqui eu tenho uma data, só que é o seguinte, eu escrevo o present perfect aqui, por quê? Porque essa ação, ela começou e ela ainda ocorre nos dias de hoje. Então, eu trabalho na English Live desde 2007, certo? Então, é algo que começou, mas ainda hoje exerce uma ação na minha vida. Nesse caso, eu posso construir uma frase com o present perfect. Olha a outra frase. It hasn't stopped raining yet and the kids haven't finished their homework. Não parou de chover ainda e as crianças não terminaram a lição de casa. You have grown so much since the last time I saw you. Você cresceu tanto desde a última vez que eu o vi. I have had 7 meetings this week. I have had 7 meetings this week. Tive 7 reuniões esta semana. My family has been to London. Minha família já esteve em Londres. Aqui não está dando para mim enxergar, está atrapalhando, então eu vou pular essa última frase. E agora vamos para o simple past, tá? O simple past, ele também é um tempo verbal utilizado para ações do... Filho, baixa essa televisão. É usado também para ações do passado. Só que são ações que aconteceram lá. Elas não têm a menor influência na minha vida hoje em dia. A menor, certo? O simple past, ele tem a diferença entre os verbos regulares, os regular verbs, e os verbos irregulares. Gente, 10 minutos, não acredito. E os irregulares, e os irregular verbs, tá? Por exemplo, olha só, os regulares, eles são ditos regulares porque nós acrescentamos ED ao final da palavra. Só que não é só isso, não. Tem regras para isso também, certo? Os irregulares têm esse nome porque a escrita dele, ela se torna diferente, ok? Da sua escrita no presente, vamos dizer assim, na forma infinitiva. Então, eu tenho alguns exemplos aqui, ó. I worked with friends. I worked with friends. Eu trabalhei com amigos. We went to Brazil on vacation. Nós fomos para o Brasil nas férias. Ponto. Não aconteceu mais. Negativa, nós utilizamos o auxiliar did not, or didn't, tá? Para todas os sujeitos, para ambas as denominações regulares ou irregulares, certo? I didn't work. Mas observe que o meu verbo work, ele volta ao seu estágio normal. Quando eu estou na negativa ou na interrogativa, não há necessidade de acrescentar ED. Eu já coloco o didn't, já está dizendo aí a diferenciação da frase do presente para do afirmativa para a negativa. Então, o verbo volta ao seu normal. I didn't work in a hotel. We didn't go to São Paulo. Olha,
Mesmo eu usando o auxiliar negativo, certo? O meu verbo volta ao normal, professora. Por que é o go aqui? Gente, porque o verbo go, ele é um verbo irregular. No passado, ele se transforma em went. Então, quando ele está negativo, ele volta ao normal. We didn't go to São Paulo. Então, nós não fomos para São Paulo. Ele continua no passado, tá? Forma interrogativa. Did you work for the weekend? Did you work for the weekend? Ok? Did you go to Rio? Lembrando que também na interrogativa eu uso o auxiliar did antes do meu sujeito da frase e o verbo fica no mesmo estágio que ele se encontra, no infinitivo. Did you go e não did you went, tá? Não existe isso. Did you go to Rio? Did you work it? Não existe. Did you work? Certo? Resposta curta, yes, I did, como a gente viu na correção da atividade remota. No, we didn't. Where did you work? Uma pergunta. Where did you go there? Só para você ver aí que o did, ele é usado antes do sujeito e não no início da frase. Certo? Use o passado simples para falar sobre ações terminadas no passado. A forma do passado simples é a mesma para todas as pessoas. Para formar o passado simples, use o verbo regular, adicione ed. Muitos verbos comuns são irregulares. Exemplo, go, went, see, saw. Use a forma base depois de didn't para negativa e did para perguntas. Eu tenho aqui um pouquinho dos verbos irregulares, amores. Olha só. O verbo begin no infinitivo, no passado é began. O verbo break, no passado se torna broke. O verbo bring, no passado se transforma brought. O verbo build, no passado se transforma built. Certo? O verbo buy se transforma bought. O verbo catch, caught. O verbo come, came. O verbo do, did. O verbo drink, drunk. O verbo eat, ate. E assim sucessivamente, tá? Então, essa lista é uma lista muito extensa. Você precisa estudar realmente para você poder construir frases no simple past, ok? Aqui eu tenho verbos regulares, aonde o passado ele é formado pelo ed, certo? Love, loved, work, worked, cry, cried, play, played, study, studied, certo? Estrutura do simple past. Sujeito, I, verbo no passado, studied, aqui é um verbo regular, complemento, last night. Eu estudei ontem à noite, ponto. Negative, didn't, mais, verbo no infinitivo, mais complemento. Então, sujeito, né? Faltou o sujeito aqui. I didn't study last night. Observe que de studied, ele volta a ser study, ok? Interrogative. Did you study? Não dá para ver. Did you study last night? Agora eu vi. Did you study last night? Então eu uso o auxiliar did antes do meu sujeito. Tem algumas frases aí no passado para você prestar atenção. Claro que eu não vou ler todas, porque são muitas. We did not go to school yesterday. We did not go to school yesterday. Nós não fomos para a escola ontem. Observe o verbo go, ele continuou com a sua escrita go. Por quê? Porque aqui eu estou no negativo. We didn't go. Eu não poderia deixar ele we didn't went. Não tem necessidade, só se fosse a frase afirmativa. His birthday was the day before yesterday. His birthday was the day before yesterday. O aniversário dele foi anteontem. Verbo to be, tá? Was, passado. She studied math last night. She studied math last night. Eu viajei, ela estudou matemática ontem à noite. I traveled, ou traveled com dois L's, tanto faz a escrita desse verbo to travel, certo?
to Brazil last year. Eu viajei para o Brasil ano passado. Verbo to travel. They visited their uncle last month. Eles visitaram o tio deles mês passado. Verbo to visit. I called you 3 days ago. I called you 3 days ago. Eu telefonei para você 3 dias atrás. Verbo to call. Certo? Coloquei aqui o verbo no lugar errado, galerinha. I wrote letters to my friends. I wrote letters to my friends. Eu escrevi cartas aos meus amigos. Verbo to write. E assim sucessivamente. Galerinha, nós tínhamos um vídeo agora, mas a gente vai deixar para assistir para a próxima aula, porque não vai dar tempo, certo? Eu queria que você colocasse aí no bate-papo para mim o seu nome e a sua sala. Por favor. Nome e série, não é sala não, nome e série. Coloque aí no bate-papo nome e série. Mesmo com esse retorno previsto para o dia 10 da próxima semana, nós temos atividade remota complementar para hoje, tá? A atividade dessa semana é a página 117. A gente tinha exercícios aqui para fazer online, mas não vai dar tempo, gente. Caramba. Olha só. Coloca aí nome e série, por favor. A nossa atividade remota complementar é a página 117. Certo? Página 117, amores. Nós temos aí na página 117 quadros. Deixa eu ver aqui, colocar aqui no livro para ver direitinho, porque no slide eu não coloco a página toda. Nós temos quadros aí, gente, de Tarsila do Amaral, tá? Aonde você vai ler a questão e responder o que há de similar entre eles, ok? Na questão 2, nós temos aí também um texto, aonde você tem que olhar o texto para responder a questão 2, certo? Vou disponibilizar a pasta do Drive para você colocar a foto só dessa atividade para casa, página 117, certo, meus amores? E mandar a foto para mim. Bom, então, eu tenho a agradecer a vocês pela sua atenção. Thanks for your attention, tá? See you next class. Galerinha, não sei como é que vai ficar essa questão da aula presencial, se vai continuar a aula remota, se não. Se não continuar a aula remota, acredito que seja a nossa última aula de forma remota, tá? Se for a nossa última aula, foi um prazer estarmos juntos. Eu espero que vocês continuem aí firmes e fortes com o seu conteúdo, firmes e fortes com o seu aprendizado em inglês, tá certo? Estudar inglês é muito importante para o seu futuro. Quem tem inglês tem destaque, não adianta, certo? Entre você estar procurando emprego, você tem inglês, o seu colega não tem, você passa adiante, isso é óbvio. Então, continuem focados. E eu estou aqui